Boa. Vamos lá, Lucão. Dar continuidade ao nosso papo aqui. Quais... Você falou que o momento mais difícil ali para você foi 2021, da tua vida, né? Aham. Agora, na tua parte desportiva ali, como atleta, aonde você acredita que foi o teu melhor momento e o teu pior momento? Cara, pô, começar pelo pior aí primeiro. Pior é mais fácil, assim. Meu pior momento foi em 2019, né? E por isso que eu tinha falado assim que o segundo pior foi 2019, porque eu cheguei no fundo do poço, assim, pelo menos na minha cabeça, assim, sabe? Sim. Eu tava com... Não tava fazendo o que tinha que ser feito, tava com inúmeros problemas de cabeça. Eu não sabia na época, mas eu acredito que tava até com depressão, sabe? As minhas atitudes, assim, em relação a minha vida como atleta, estavam... eu vivia com uma pessoa que não era atleta, eu vivia com uma pessoa que não era nada, assim, uma pessoa cheia de vícios e de problemas e de questões, sabe? E isso refletia, lógico, no meu jiu-jitsu, né? E era um ciclo negativo, né? Que eu não fazia o que eu tinha que ser feito, nem de longe. E aí, então, não treinava, não comia direito, não malhava direito, não fazia nada. Então, não fazia o que tinha que ser feito. Treinava mal, porque eu não estava fazendo... Quando treinava, treinava mal. Aí, quando lutava pior ainda. E aí, me desencorajava e tinha menos vontade de fazer. Então, eu ficava nesse ciclo negativo ali, ó, Direto. por meses, direto, e quase pensei em desistir. E aí, o meu fundo do poço mesmo ali, que eu considero ali, né? Foi quando eu lutei um mundial em 2019. E aí eu perdi de cara pra um cara aí que eu nem sei, nem lembro mais o nome dele, mas um cara que acho que ele nem luta mais, nunca mais vi esse cara aí. Perdi de cara de faixa marrom. Tomei um triângulo ali, bobo, da laço, e perdi. E aí, cara, eu, enfim, vi o campeonato lá, a luta dos pretos ali no primeiro dia, no sábado. Voltei pra casa dirigindo, nem fiquei pra final no domingo, eu acho, não lembro, mas acho que não. Voltei pra casa dirigindo. E aí cheguei em casa à noite, abri um pote de Nutella, tava sentado na cama comendo Nutella assim e vendo as finais. Aí vendo até, acho que, se for preguiça lutar, eu era Felipe Andrew, um cara assim, fazendo uma luta grande assim, sabe? E eu comendo Nutella ali, olhando assim, pensando, falando, meu irmão, eu nunca vou ser esses caras, pensando naquele dia ali, né? Aí eu olhei pra mim mesmo assim, gordo, porra, sujo, assim, tipo, sabe, completamente largado. E eu comendo Nutella assim, eu falei, meu irmão, acabei de perder o Mundial, eu não tô nem aí que eu perdi. E tá ligado? Porque eu tô comendo aqui a Nutella, o que eu tô fazendo da minha vida aqui, cara? Tô na merda aqui, meu irmão, tem que mudar isso aí, não é possível que minha vida vai acabar assim, sabe? E aí eu, cara, decidi, nesse mesmo dia eu larguei o pó do Nutella, fui pra academia do condomínio malhar. E nesse dia foi a primeira vez que o primeiro passo ali que eu saí do fundo do poço ali, sabe? Sim. E aí demorou anos ali pra eu mudar meses na real, pra eu mudar minha rotina. E aí no final de 2019 eu já tava mais focado, mais disciplinado, trabalhando. Lutei um Mundial sem kimono, fui bem, mas perdi nas quartas de final, mas fui bem. E aí quando eu tava animadão pra, meu irmão, finalmente voltei a ser quem eu era, vou ser bem, pum, pandemia. E aí na pandemia foi que eu tomei a decisão, quando todo mundo tava meio que relaxando, usando a pandemia assim como desculpa pra relaxar, pra não treinar, pra não malhar, pra não fazer nada, se largar. Acelerou. Eu falei, cara, vou acelerar, vai ser um momento ali que eu vou ter meu diferencial. E aí não deu outra, em 2020 foi o ano que eu mais plantei ali. E aí eu tendo de faixa marrom, última de faixa marrom, tendo resultado ruim. E aí eu até tive acompanhamento até com um cara que era psicólogo lá da Inglaterra na época por uns 2 meses, me ajudou bastante. Chegou no final do ano, fui campeão nacional com e sem kimono, ganhando de vários caras duros, vários caras assim que... Um cara inclusive que eu ganhei, vai até lutar o DCC agora, um gringo aí. E assim, vários caras duros e fui campeão, mas não só pelo resultado, mas pela performance ali, do poder como é que ter... você estava se sentindo, né, fazendo aquilo? Tipo, flow absurdo, assim, focando na performance, não no resultado, sem pressão, amarradão. E foi uma virada de chave ali pra mim, entendeu? Então esse foi o pior momento ali, né? O melhor momento, assim, cara, eu diria que o melhor momento eu vou dizer assim, não em relação ao resultado, necessariamente, mas em relação ao contexto como um todo ali. Porque resultado é consequência, né? Às vezes você tá bem, tu vai conseguir, às vezes tu tá mal, às vezes tu até consegue, a gente não tem como controlar, né? Mas o melhor momento de todos, o melhor ano, assim, da minha jornada, acho que foi ano passado, 2025. Assim, acho que foi um dos melhores anos da minha vida, de forma geral, assim, sabe? Mas foi um ano que eu meio que me encontrei ali,
da forma geral no ano ali, com a maioria dos campeonatos ali, que foi um ano que eu tinha recursos bastante limitados, comparados até com o que eu tenho hoje, e eu consegui performar bem o ano inteiro, eu acho, assim, oscilou pouco, vamos botar assim, não foi perfeito, mas oscilou pouco ali. E os resultados, eu tive 3 medalhas em campeonato de Grand Slam dos 4 que eu disputei. Muito bom. Que foi assim bom. E tu sabe muito bem, o meu sonho, quando a gente começou, era ganhar uma medalha. Sim. Sabe qual é? E hoje em dia, pra mim, se tornou algo mais corriqueiro, assim, mais comum. Até quando eu não ganho, eu fico, chateado, né? Sim. Fico puto e tal. Então, assim, de resultado foi um ano bom, mas foi um ano que eu consegui lutar feliz na maioria dos eventos. Foi um ano que eu consegui lutar bastante grato, solto, com vontade, na maioria dos eventos sem pressão. E nos eventos que eu tinha pressão, eu consegui lidar com a pressão bem na maioria deles, entendeu? E quando eu perdi, assim, pra pessoas que mereciam estar ali, e eu não perdi pra mim mesmo, sabe? Eu perdi pros outros, o cara foi melhor que eu no dia ali e tal, mas tipo, cometi um erro, que seja, mas eu perdi pros outros sabendo que eu tinha que voltar e melhorar, entendeu? E não perdi pra mim mesmo, que era o sentimento que eu tive durante muitos anos da minha vida. Então acho que ano passado, assim, de forma geral, mas principalmente minha carreira de atleta, foi um ano muito, muito bom, foi o melhor ano da minha vida como atleta até agora. Maneiro. Agora, fugindo um pouco do assunto, colocando um tema aí um pouco mais delicado, na tua academia, quais cuidados você vai tomar daqui em diante e que você já vinha tomando para essa questão da aula feminina e desses casos que a gente está tendo agora no jiu-jitsu, né? Por que a gente tá... E até deixar claro isso, né, galera? Ó, o maior caso de abuso foi dentro da ginástica olímpica americana, com 250 atletas. Nos últimos 10 anos, a gente teve casos de abuso em todos os esportes. Isso não é uma exclusividade do jiu-jitsu. A que a gente está vendo agora é com o crescimento exponencial do jiu-jitsu, vai ter casos no jiu-jitsu, como teve no judô olímpico brasileiro, na ginástica olímpica brasileira, no wrestling americano, enfim, todos os esportes, como eu vinha dizendo. Mas, na tua percepção, Lucão, quais são as medidas que precisam ser tomadas, e aí dentro até mesmo do teu business que você vem tomando para evitar esse tipo de coisa? Então, são várias, né? A primeira e principal, eu acho que é a educação dos alunos, tanto do masculino e do feminino. Eu vou explicar o porquê os dois, do público masculino e do público feminino. O público masculino, assim, é óbvio, de respeitar limites, de você entender que aquele lugar ali não é um lugar para você intencionalmente estar ali flertando ou paquerando, é um lugar para você aprender jiu-jitsu. Explicar as consequências, a responsabilidade que você tem como aluno toda vez que você está ali, e vai além, o óbvio precisa ser dito também, né? E respeitar as mulheres, o público feminino, e respeitar elas como, não só como alunas, e não só como alunas parte do business, mas como indivíduos, como seres humanos, assim, né? Como qualquer um deveria fazer, e isso meio que é óbvio, né? Mas por a gente achar que é óbvio, a gente não toca nesses assuntos e não... Conscientizar mais, né? Falar mais. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto. O público feminino, que nem eu falei também, conscientizar elas no sentido de ter essa abertura de comunicação e confiança se alguma coisa acontecer, sabe? Sim. Eu acho que às vezes, por inúmeras razões, esses eventos, assim, possíveis eventos que podem acontecer de assédio, não vêm à tona, assim, por inúmeras razões, eu acho, né? Mas talvez até por uma falta de confiança ou de abertura do professor com o aluno, achar que vai abafar o caso, não vai fazer nada, vai só se expor e não vai ter nada vai ser feito em relação a isso, sabe? Então, ter esse relacionamento também bom e ser intencional de falar com o meu público feminino, assim, que elas importam, que a opinião delas importa, que elas não vão ser diminuídas na opinião delas, e que elas ter essa abertura e vão ser levadas a sério, e em relação a isso, e que qualquer atitude de assédio é intolerável. E isso varia também com o que eu ia falar agora, que criar e deixar explícito a expectativa que eu tenho de comportamento na academia, sabe? Boa. Lá na minha academia, por exemplo, eu nunca tive nenhum caso de assédio, mas eu tive casos de alunos tendo relacionamento.
E não era nem adultos, era adolescentes, assim, que eu acho que é até mais perigoso, de certa forma, né? Dois adolescentes, assim, né? E aí eu tive casos de alunos tendo um relacionamento e tal, e tiveram alguns problemas, e eu tive que sentar e conversar com os pais, e impor limites de certas coisas e tudo mais. Então, eu senti que eu lidei com essa situação bem. Então, assim, eu já tomo medidas assim na minha academia em relação a isso. Mas eu acho que assim, de forma geral, assim, eu posso até exemplificar aqui, mas de forma geral, assim, são essas medidas que eu vou reforçar daqui para frente, porque mais uma vez, óbvio, precisa ser dito, né? Até porque a gente está sempre tendo a reciclagem de alunos, pessoas novas entrando. Sim. Então, de tempo em tempo, a gente sempre está precisando lembrar para as pessoas que chegaram agora e tal, né? Um exemplo de algumas regras ali que eu tenho na minha academia ali é que quando tem criança no vestiário não pode ter adulto, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, intervalo de aula de criança, eu falo para os meus adultos para ou se trocar no banheiro ou para os pais, eu educo os pais para se troca no banheiro para o vestiário, porque não pode ter adulto e criança ao mesmo tempo no vestiário, entendeu? O que eu sempre tento fazer, não todas as vezes, mas eu sempre tento fazer durante as minhas aulas as mulheres treinam com mulheres, algumas exceções acontecem, mas mulheres treinam com as mulheres, homens treinam com os homens. Não porque eu acho que não posso treinar junto, eu acho que pode e deve treinar junto. Mas eu acho que por uma questão de conforto, de identificação, eu normalmente faço isso. Eu tenho aulas também femininas, exclusivamente femininas, entendeu? Eu não acho que precisa ter só isso, não acho isso. Eu acho que podem treinar na mesma aula, mas são ferramentas que a gente usa para todo mundo se sentir à vontade, sentir seguro, em paralelo à conscientização, entendeu? Sim. Então, assim, tem outras. Eu posso ficar aqui 1 hora falando, né? Mas eu acho que são as principais. São as principais. Boa. E até, como tem muito psicólogo que me segue, deixar claro isso, né, galera? Quando a gente sabe de alguma coisa no setting terapêutico relacionado a esse tipo de tema, aí tem que entrar o cidadão antes do psicólogo. O sigilo terapêutico ele pode ser rompido sempre quando houver um crime. Então, se tem um psicólogo lá no projeto social X trabalhando, percebeu alguma coisa ou tem alguma evidência em relação àquilo, tem que denunciar. Não tem que ficar, mas depois não vai dar em nada, eu perco, meu irmão. Cidadão antes, depois profissional. Tá? Deixar claro isso aqui. Agradecer aí, Lucão, pela entrevista que você está me dando. Muito útil em vários aspectos, principalmente para essa galera que está chegando aí, né? Moça! Valeu! Ficou maneiro isso aí, hein? Ficou, né? Será que saiu? Imagina, não gravou nada. Nossa!